Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Hoje, dia 13 de novembro do ano de 2024. Meus amigos e amigas, na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, sempre buscando a verdade, com competência, honestidade e coragem, contra todos os terroristas, traficantes e comunistas. A seguir! Meu querido senhor Edmundo, acabei de fazer uma live agora com a federalização de 100 bilhões de dólares em joias que foram contrabandeadas no aeroporto de São Paulo, onde a Interpol e a Polícia Federal vão tomar as investigações de imediato. É um pagamento para o Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, se você puder resgatar essa live, eu te agradeço. Eu vou ver se já está editada e mando para você agora, dia 12. Obrigado. E bota essa matéria do Trump, que já está pedida a prisão. Constatado que Lula, Maduro e o Irã, todos aqui, 15 países, tentaram matá-lo. Vamos só lembrar, então, enquanto você procura do caso da Dorothy Stern, que ela era uma ativista, né? 12 de novembro de 2024, horário 17 horas 21 minutos. 12 de novembro de 2024, horário 17 horas 21 minutos. Lewandowski: não existe ideia de federalizar. Entenda, filho de uma puta, Lewandowski, boneco do narcotráfico, que quis dar volta no narcotráfico. Não adianta você querer encobertar a quem as joias seriam entregues. As joias é uma parte de 100 bilhões de dólares. São 200 bilhões de dólares. Então, existe um dossiê. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, receptador de joias, que o acervo em joias transitou por área federal. Escuta, Lewandowski, filho de uma puta! Quem tá falando aqui é o corregedor. O cargo manda te mandar pra puta que o pariu.
Entendeu, Lewandowski? Você não é porra nenhuma para dizer se vai federalizar ou não vai federalizar. Entrou contrabando de pedras preciosas no montante de 100 bilhões de dólares para o bolso desse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está falando é o interventor NR do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, Nova York, do Supremo Tribunal Mundial, com a tutela e curatela de 123 países, de 60 agências de inteligência. Se a Polícia Federal e a puta que te pariu não proceder no contrabando de 100 bilhões de dólares em joias no aeroporto de São Paulo, tu vai tirar uma nota 0, velho decrépito. Você e esse teu compadrinho, desse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, hoje ele vai em cana e você vai junto, seu velho filho da puta. Estamos mandando a equipe da Interpol a proceder de imediato. E conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, o Brasil está em guerra contra 15 países do narcotráfico. Tá cheio de soldado, tá cheio de marinheiro, tá cheio de avião aqui. Tá ouvindo? Vocês, 29 partidos das putas que o pariu, colocaram o Brasil nesta situação. Conforme determinação, meu Pix, oscaranimaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu CPF, 510-466-44734, Mercado Pago. Por favor, me ajudem. Estou esperando sua ajuda, cidadão de bem. Viralize isto. Parece que são mais militares desertando, hein? Acho que são mais militares bolivarianos que estão desertando, que desertaram há pouco. Se não me engano, o Ian Boechat tinha dito isso pra gente na participação dele há pouco. Ele que estava em Cúcuta, que fica na Colômbia. Esse local aí, inicialmente vimos 4 militares da Venezuela, das forças bolivarianas, saindo do território venezuelano e entrando na Colômbia e imediatamente sendo acolhidos. Pelas forças colombianas. E na sequência, outros militares deixaram o território venezuelano. A gente ainda não tinha mostrado essa imagem. Aí o início. Os primeiros 4 soldados que desertaram. Ali ao lado dele, provavelmente um militar colombiano. Aqui
casa caiu! Alexandre de Moraes não dorme mais com a indicação de um novo secretário de Estado por Donald Trump. Minha gente, eu tô ficando com pena do ministro Alexandre de Moraes, é sério, tô ficando com pena mesmo. Eu sei que eu falei pra vocês que ele e outros ministros do Supremo vão perder o sono ao longo dos próximos 4 anos com o Donald Trump de novo na presidência dos Estados Unidos. Mas a cada dia que passa, o Trump vai anunciando nomes para ministérios dele lá na Casa Branca e a situação vai ficando cada vez mais difícil para Alexandre de Moraes. Só que hoje saiu uma notícia assim que, olha, ultrapassou as expectativas. Eu acho que é a pior possível para o ministro Moraes, que deve estar lá fazendo ele roer as unhas lá no gabinete dele do Supremo Tribunal Federal. Eu já vou te contar quem que é o novo nome escolhido pelo Trump para uma função poderosíssima. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse link em seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam saber agora desse terror que o Moraes vai passar a partir desse momento. E eu já falei várias vezes para vocês sobre as ferramentas que os Estados Unidos têm para punir o ministro Alexandre de Moraes e outros que abusam do seu poder. Isso, é claro, se o Trump, que é aconselhado por Elon Musk, quiser. Claro, se ele quiser. E essas sanções, essas punições vão desde a cassação do visto, a proibição de viajar e permanecer no território americano, congelamento de bens, proibição de fazer negócios com empresas e cidadãos americanos, proibição de ter acesso ao sistema financeiro global e várias outras. São punições que aplicam para violadores dos direitos humanos ao redor do mundo e para corruptos ao redor do mundo. E para quem não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois e entenderem bem isso. E quais que são os órgãos lá nos Estados Unidos que implementam essas punições? São o Departamento de Tesouro e o Departamento de Estado. E para quem não sabe, o Departamento de Estado é o equivalente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ou seja, é quem cuida da diplomacia americana. Segurem agora essa informação, guarda aí. Agora eu quero apresentar para vocês esse carinha aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse carinha tão simpático. Ele é o senador Marco Rubio, um senador republicano da direita pelo estado da Flórida. Esse é um senador de origem cubana, como muitos americanos na Flórida, e sabe o que o Marco Rubio odeia? Mas ele odeia mesmo. Ele odeia ditadores latino-americanos e o comunismo. Porque ele e a família dele já sofreram na pele com isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que o Marco Rubio disse um tempinho atrás quando o Moraes baniu o X do Brasil. Dá uma olhadinha aí, ó. Senador dos Estados Unidos, é o Marco Rubio, afirma que Moraes faz manobra para minar as liberdades no Brasil. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Oeste. O senador republicano Marco Rubio afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Desde multar indivíduos e entidades privadas que buscam informações sobre o X, até impor uma censura legal, o povo brasileiro está enfrentando sérias repressões por simplesmente se envolver em uma plataforma de mídia social, observou o parlamentar em um comunicado. Em nome das liberdades básicas e do nosso relacionamento bilateral Estados Unidos-Brasil, o Brasil deve corrigir esse movimento autoritário. Autoritário. Gente, olha isso. Marco Rubio chamou o Moraes de autoritário e deu um aviso. Em nome das liberdades básicas e do nosso relacionamento bilateral, ou seja, ele colocou pro jogo aí o relacionamento entre Estados Unidos e Brasil. E tá, Deltan, mas por que você está dizendo tudo isso? É simples, porque segundo os jornais americanos, o Marco Rubio será o secretário de Estado de Donald Trump. É, gente, nós não temos ainda a confirmação oficial, mas tudo indica que o Trump vai indicar esse cara que já criticou Moraes, que chamou ele de autoritário, que colocou em xeque a relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil, para ocupar um dos postos mais importantes e poderosos dos Estados Unidos, que cuida da diplomacia americana e que tem justamente o poder nas suas mãos de punir autoridades estrangeiras que violam direitos humanos, como o Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui no que publicou a Folha de São Paulo por aqui. Olha aí, ó.
Trump escolhe Marco Rubio como secretário de Estado dos Estados Unidos, diz jornal. E que jornal é esse que diz? Gente, não foi qualquer jornal. Foi o The New York Times, simplesmente o maior do mundo que tem a tradição de trazer esses furos políticos. E tudo indica que isso já está 100% certo mesmo, porque a deputada reeleita, a Maria Elvira Salazar, aquela que ficou famosa segurando a foto do Alexandre de Moraes na audiência do Congresso americano e que fez um projeto de lei para cassar o visto do Moraes, para proibir o Moraes de entrar nos Estados Unidos, ela postou uma fotinho com o Marco Rubio sorrindo de orelha a orelha e parabenizando ele pelo cargo de secretário de Estado. Olha aí, mas primeiro dá uma lembradinha em quem que é ela aqui comigo, ó. Deputada dos Estados Unidos propõe barrar censuradores no país e cita Moraes. Maria Elvira Salazar tá aqui, ela segurando a fotinho do Moraes, e lembre essa fala dela, veja aqui comigo essa fala dela que ficou famosíssima. Lembra aqui comigo, ela disse: enquanto eu fazia a minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que o Brasil não apenas tem um condenado por corrupção como presidente, que é o Lula, vocês sabem, mas agora tem um operador totalitário como chefe de justiça na Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes, declarou à época. E agora olha aqui o que ela postou. Ela postou uma fotinho dela com o Marco Rubio, com o senador, e olha o que ela escreveu. Incrível escolha do Marco Rubio para secretário de Estado. É um péssimo dia, é um dia ruim para ser ditador na América Latina. E aí, será que o ministro Alexandre de Moraes já comprou o Rivotril dele para poder dormir? Parece que ele vai precisar, gente. Me conta aí nos comentários aqui o que você achou dessa excelente notícia. Um grande abraço. Un chino es detenido de nuevo por intentar entrar en la casa del presidente electo Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago. Volvió en repetidas ocasiones a pesar de las múltiples detenciones y advertencias. Tenemos toda la historia. Un portaaviones de propulsión nuclear podría unirse muy pronto al arsenal militar de China. Según investigadores, el régimen comunista construyó un prototipo de reactor nuclear para un gran buque de guerra. Uno de los hombres más ricos de Taiwán se enfrenta a Beijing en los tribunales. Este multimillonario jubilado del sector tecnológico demanda a altos cargos chinos por sanciones impuestas debido a sus ideas políticas. Y en un país donde las concentraciones masivas se consideran políticamente delicadas, decenas de miles de estudiantes universitarios chinos se suben a bicicletas y circulan durante horas por la noche. Pero las autoridades chinas toman medidas drásticas contra ellos. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Mientras el presidente electo Donald Trump celebraba su victoria de la semana pasada, un ciudadano chino fue detenido el jueves tras intentar entrar de nuevo en el complejo Mar-a-Lago del presidente electo Donald Trump. El hombre acababa de ser dado de alta de un hospital psiquiátrico tras un incidente similar. El nombre del ciudadano chino es Li Zichie. Desde julio se presentó al menos 7 veces cerca del club de Florida e intentó entrar en múltiples ocasiones. Según los registros de la cárcel, Li se enfrenta ahora a 2 cargos por allanamiento de morada y se encuentra detenido bajo fianza de $100.000. También se le ordenó que se mantuviera alejado del presidente electo y de todas sus propiedades, y se le prohibió llevar armas. Li tiene 39 años y vivía en Los Ángeles con un visado de estudiante. Según los documentos judiciales examinados por The Epoch Times, Li intentó por primera vez entrar en Mar-a-Lago el 19 de julio, 6 días después del fallido intento de asesinato en Pensilvania. Afirmó que quería entregar documentos que contenían información que implicaba a China en el atentado. Los agentes le denegaron la entrada y le advirtieron que no volviera. Después de que Li hiciera algunas apariciones más cerca de la casa del presidente, fue detenido y acusado de allanamiento de morada. Durante uno de los últimos intentos, la policía envió a Li a un centro de salud mental, pero no sabían que volvería en cuanto le dieran el alta. La investigación continúa y los motivos de Li siguen sin estar claros. Nos pusimos en contacto con su abogado, pero no obtuvimos una respuesta antes de la emisión. Pero esto no se trata de un caso aislado. El complejo turístico de Trump ya fue objeto de repetidos intentos de intrusión por parte de 2 mujeres chinas, una de las cuales fue condenada a 8 meses de prisión y posteriormente deportada a su país.
Un portaaviones de propulsión nuclear podría unirse pronto al arsenal militar de China. Investigadores afirman que el régimen comunista construyó un prototipo de reactor nuclear para un gran buque de guerra. Veámoslo. Al parecer, el reactor está controlado por la Corporación Nuclear Nacional de China, una empresa estatal que supervisa todos los programas nucleares civiles y militares del país. Este proyecto, apodado Dragon Might, se desarrolla en la provincia suroccidental china de Sichuan. Investigadores examinaron los documentos de contratación y el trazado de las infraestructuras del emplazamiento y observaron patrones coherentes con un gran reactor de propulsión naval que pronto podría estar operativo. En la actualidad, la Armada China ya es la mayor del mundo por número de efectivos. Con más de 370 buques y submarinos, el líder chino Xi Jinping prometió construir una armada de primera clase como parte de su plan de rejuvenecimiento del país. Pero los destructores estadounidenses siguen superando a los buques chinos en términos de capacidad técnica. Y pasando ahora a Taiwán, el gobierno de la isla dijo que Estados Unidos no inició una nueva etapa de conversaciones con la isla sobre la venta de armas. Veamos de qué se trata. Antes de su reciente reelección, el presidente Trump dijo que Taipei debería pagar por la protección estadounidense. También dijo que la isla arrebató a Estados Unidos el negocio de los semiconductores. Trump no dijo si habrá un cambio específico en la política hacia Taiwán, pero la oficina presidencial taiwanesa respondió a los informes de que Taipei podría hacer un nuevo gran acuerdo de compra de armas con Estados Unidos. La oficina dijo que frente a las crecientes amenazas militares chinas, Taiwán y sus vecinos continuaron fortaleciendo su defensa disuasoria, agregando que esto demuestra su determinación de defenderse por sí mismos. Estados Unidos es el principal patrocinador internacional y proveedor de armas de Taiwán, incluso sin lazos diplomáticos formales, pese a lo cual no existe ningún tratado oficial de defensa. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El multimillonario taiwanés Robert Zhao se opone a la intimidación de Beijing en los tribunales. El fundador jubilado del fabricante de chips UMC declaró el lunes que demandará a las autoridades chinas por las sanciones que le impusieron por sus opiniones favorables a Taiwán. El régimen chino reclama a Taiwán como territorio propio a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla, y prometió anexionarla por la fuerza si es necesario. La demanda de Zhao se dirigirá contra el director y portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China ante un tribunal taiwanés. Los tribunales taiwaneses no tienen jurisdicción en China y los altos funcionarios chinos no visitan la isla. El abogado de Zhao afirma que el caso pretende enviar un mensaje a Beijing que estuvo utilizando tácticas legales para presionar a los ciudadanos taiwaneses que no se alinean con sus puntos de vista. Zhao también está considerando la posibilidad de presentar una demanda en Estados Unidos al amparo de la ley de reclamaciones por agravios contra extranjeros. Multitudes se sumaron en masa a una actividad insólita en China. Aparentemente, de la nada, decenas de miles de estudiantes universitarios se subieron espontáneamente a bicicletas y recorrieron unos 65 kilómetros de una ciudad a otra. La actividad alcanzó su punto álgido el viernes por la noche, pero ahora quedó suspendida debido al miedo y las medidas represivas del régimen contra grandes concentraciones en el país. Los paseos nocturnos en bicicleta entre estudiantes universitarios causaron sensación en China. Partieron de la ciudad de Chengzhou y llegaron hasta la ciudad vecina de Kaifeng en un trayecto de 5 horas de duración. Pero muchos informaron que recibieron advertencias de sus universidades, donde les pedían que interrumpieran el viaje y regresaran inmediatamente. Publicaciones en las redes sociales sugieren que varias universidades prohibieron participar a los estudiantes y otros señalaron que la orden procedía de la Oficina de Educación Provincial.
En un grupo de chat de las redes sociales, un dirigente escolar amenazó a los estudiantes diciéndoles que si se unían a la manifestación pondrían en peligro su futuro, y describió la actividad como un incidente político. NTD habló con algunos residentes de Chengzhou para obtener más información. Al principio, incluso el periódico estatal chino El Diario del Pueblo alabó el espíritu de los jóvenes ciclistas, afirmando que las grandes multitudes impulsaban el turismo en la ciudad vecina. Pero entonces, ¿qué llevó a las autoridades a cancelar la iniciativa? Un residente cree que el régimen teme el surgimiento de otro movimiento de los papeles en blanco, que fue una manifestación pacífica multitudinaria en protesta por las duras órdenes de confinamiento en la época de la pandemia. Pero los grandes grupos de ciclistas también despertaron críticas locales. Tras llegar a su destino, la mayoría optó por tomar el tren de vuelta a casa, dejando las calles de la ciudad repletas de bicicletas de uso compartido, lo que provocó quejas de los residentes locales. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Afinal, somos obrigados a ir numa convocação para a guerra? O Brasil, famoso por suas paisagens de tirar o fôlego e por um povo que recebe todo mundo de braços abertos, também carrega na sua história as marcas de conflitos. Da Guerra da Cisplatina, lá no século XIX, até a participação na Segunda Guerra Mundial, o Brasil viu de perto a realidade dura do combate e da perda. Essas experiências, mesmo sendo difíceis, ajudaram a moldar a identidade do nosso país e servem como um lembrete do preço alto que a guerra cobra. As guerras deixam feridas profundas, tanto no corpo quanto na alma. As famílias brasileiras que perderam seus entes queridos em combate carregam a dor dessa perda até hoje. Os veteranos, marcados pelas batalhas que enfrentaram, muitas vezes lutam contra traumas invisíveis. É muito importante lembrar e homenagear esses sacrifícios, reconhecendo o impacto que os conflitos armados têm, impactando gerações. A participação do Brasil em guerras do passado serve como um alerta constante da importância da paz e da diplomacia. Buscar soluções pacíficas para os conflitos internacionais precisa ser sempre a prioridade, para evitar o sofrimento e a destruição que, infelizmente, andam lado a lado com as guerras. O caminho para a guerra. Decisões compartilhadas. Aqui no Brasil, a decisão de declarar guerra não é tomada de qualquer jeito, não. É um processo bem elaborado que exige a participação de diferentes poderes. A Constituição brasileira deixa claro que a responsabilidade de declarar guerra é do Congresso Nacional, depois de uma decisão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa medida garante que a decisão de entrar em um conflito armado seja tomada de forma democrática e transparente. No fim das contas, a guerra afeta a sociedade inteira, e não só quem está no campo de batalha. O presidente da República, como chefe de Estado, pode pedir ao Congresso Nacional a autorização para declarar guerra. Mas são os parlamentares, os representantes eleitos pelo povo, que têm a palavra final. Caso o Brasil entre em guerra, os brasileiros convocados para o serviço militar são obrigados a ir. Todos os brasileiros são obrigados a prestar o serviço militar, de acordo com a Lei 4.365. Em caso de guerra, o período do serviço militar pode ser ampliado, de acordo com os interesses da defesa nacional. A ausência ou não comparecimento ao serviço militar é crime de insubmissão, previsto no artigo 183 do Código Penal Militar. A pena para desertar em tempo de guerra é reclusão de 1 a 4 anos. É a hora de deixar para trás a família, os amigos e a rotina para se dedicar à defesa do país. O treinamento militar é puxado e exige disciplina, força física e mental. Seção 4. Isenções. Quando o dever chama em outra direção. Apesar do serviço militar ser obrigatório no Brasil,
existem algumas exceções. Pessoas com certos problemas de saúde, por exemplo, podem ser consideradas incapazes de servir. Filhos únicos de pais com deficiência também podem ser dispensados, assim como padres e religiosos que se dedicam à vida religiosa. Essas isenções existem para garantir que quem não tem condições de combater, seja por questões físicas, responsabilidades familiares ou crenças religiosas, não seja obrigado a servir. Seção 5. A vida e a morte em jogo. A justiça em tempos de guerra. A guerra nos coloca diante de dilemas éticos e morais para lá de complexos. Um dos mais delicados é a pena de morte em tempos de guerra. No Brasil, a pena de morte é proibida em tempos de paz. Mas a Constituição brasileira diz que ela pode ser aplicada em caso de guerra declarada. A aplicação da pena de morte, mesmo em tempos de guerra, é um assunto polêmico que divide opiniões. Tem gente que acredita que é uma punição justa para crimes cruéis cometidos durante conflitos armados, enquanto outros defendem que a vida humana é um direito sagrado, não importa a situação. O comparativo entre os gastos do Supremo Tribunal Federal e os da família real britânica voltou a repercutir nas redes sociais. Segundo o site Diário do Poder, em 2022, os 11 ministros do STF custaram aos cofres públicos brasileiros 851 milhões de reais, superando em 250 milhões os 601 milhões de reais da realeza britânica. Em 2024, o valor estimado para o STF aumentou para 897 milhões de reais, enquanto o orçamento da família real ficou em 648 milhões de reais no Reino Unido. A previsão para Bom, gente, a Suprema Corte Brasileira, ela tem se consolidado aí nos últimos tempos como uma verdadeira autoridade, né, equiparada aí em muitos aspectos aí a um poder régio, dada a magnitude aí o impacto de suas decisões. A sua caneta, né, de fato, uma autarquia que com força de suas determinações molda de maneira profunda o cenário jurídico e político aqui desse país. No entanto, um ponto que não pode passar despercebido é o crescente custo do seu funcionamento. O que se observa é que, apesar de elevados investimentos financeiros, a produção efetiva e os resultados concretos são muitas vezes abaixo das expectativas da sociedade. Esse quadro, gente, gera aí um paradoxo, gastos significativos, mas os resultados que, em muitas ocasiões, não atendem aí à real necessidade do Brasil. Com isso, o que temos é uma instituição com grandes poderes, mas que, em vez de contribuir de forma decisiva para o avanço do país, acabam, em muitos momentos, dificultando o progresso e gerando um efeito contrário ao esperado. Essa é a Suprema Corte desse país aqui, que não deixa o Brasil andar e não deixa o Brasil funcionar, junto com esse desgoverno aqui. HAARP, ¿me están tomando el pelo? HAARP puede transmitir 3,6 megavatios de potencia. Un huracán medio necesita 600 millones al día, lo que significa que se necesitaría 500.000 de años para generar esa cantidad de energía. Me están tomando el pelo. Hemos estimado que para desencadenar un terremoto de foco profundo se necesitan miles de bombas nucleares, miles, y tendrían que detonar a profundidades de 300 a 800 kilómetros dentro del manto terrestre, mientras que los humanos tenemos capacidad para penetrar hasta 12 kilómetros de profundidad. 800 frente a 12 kilómetros. Desde 1995, el número de terremotos de foco profundo ha ido creciendo exponencialmente, provocando terremotos destructivos en la superficie, como el terremoto de Turquía. Ningún arma en la Tierra es capaz de provocar esa cantidad de cambios que se están produciendo actualmente en el interior del planeta.
Rubio, will you call for ceasefire No, I will in not. Gaza? On the Senator contrary. Rubio, Are you filming it? wait, So I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians that are being killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas has stopped building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's horrifying. I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please. Força Aérea Colombiana envia seus caças com o apoio do Brasil e dos Estados Unidos para patrulhar o espaço aéreo da Amazônia, na fronteira com a Venezuela, e dá um claro recado ao regime de Nicolás Maduro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua curtida. Em uma demonstração de força e cooperação internacional, a Força Aérea Colombiana, FAC, com apoio da Força Aérea dos Estados Unidos, realizou recentemente uma série de patrulhas estratégicas sobre a região amazônica, incluindo sobrevoos conjuntos com caças e aeronaves de reabastecimento aéreo. A missão não apenas fortalece a segurança aérea na região, mas também envia um recado claro e direto ao governo de Nicolás Maduro da Venezuela. Qualquer tentativa de violar o espaço aéreo do Brasil ou da Colômbia terá graves consequências. O patrulhamento realizado em outubro envolveu 2 caças-bombardeiros IAI Kafir da FAC e o avião-tanque KC-767 Júpiter, que garantiu a continuidade das operações por meio de reabastecimento em voo. Esses exercícios fazem parte do Plano de Campanha Estratégica Conjunta Ayacucho 2023 a 2026, liderado pelo Grupo Aéreo Amazônico, GAAMA, que visa proteger a soberania nacional e fortalecer a capacidade de resposta a ameaças na Amazônia, região frequentemente vulnerável a atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, mineração ilegal e contrabando de fauna. A colaboração entre as forças aéreas colombiana e norte-americana, junto com o apoio do Brasil, eleva o nível de dissuasão contra qualquer ação hostil na região. Este esforço conjunto tem como objetivo assegurar que o bioma amazônico, que abrange territórios dos 3 países, esteja protegido contra invasões e violações de espaço aéreo, especialmente em um contexto de tensões crescentes com o regime venezuelano. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que a Venezuela, sob o governo de Nicolás Maduro, poderia estar planejando atividades hostis ou invasões aéreas nas fronteiras com Brasil e Colômbia. Com uma fronteira compartilhada extensa e complexa, tanto o Brasil quanto a Colômbia se veem em constante estado de alerta contra incursões venezuelanas. Embora a Venezuela tenha negado tais intenções, as operações aéreas coordenadas entre Colômbia, Brasil e Cihuatabú são uma resposta preventiva a qualquer ameaça potencial. O comandante do Grupo Aéreo Amazônico da Colômbia, Coronel Jair Ocampo, enfatizou a importância dessas manobras. A Amazônia não é apenas vital por sua biodiversidade, mas também por sua importância estratégica para a segurança de nossas fronteiras. Qualquer tentativa de violação será tratada com toda a força de nossas capacidades aéreas, afirmou. O recado para o governo de Maduro é inconfundível. Qualquer violação do espaço aéreo, seja brasileiro ou colombiano, resultará em sérias consequências. Com caças Kafir da FAC, apoiados por aeronaves americanas de última geração, prontos para responder a qualquer provocação, a mensagem é clara. A soberania aérea da região amazônica não será comprometida. Além disso, o governo colombiano está em fase de modernização de sua frota de caças, com a possível substituição dos IAI Kfir por aeronaves mais modernas, como os Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-16 Fighting Falcon ou Saab Gripen. Essa atualização visa ampliar ainda mais a capacidade de defesa da Colômbia, especialmente diante de ameaças crescentes nas fronteiras. O ministro da Defesa da Colômbia, Iván Velásquez, recentemente destacou a importância de se manter uma força aérea preparada para qualquer eventualidade. Estamos aguardando uma decisão presidencial sobre a nova geração de caças,
mas continuamos comprometidos em manter a nossa superioridade aérea em toda a região, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia, afirmou Velasquez. A presença da Força Aérea dos Estados Unidos na operação destaca a profundidade da aliança entre os países. A parceria entre UARNOS, Colômbia e Brasil visa não apenas patrulhar e proteger a Amazônia, mas também fortalecer a interoperabilidade entre as forças aéreas, garantindo que, em caso de crise, as respostas sejam rápidas e coordenadas. As operações conjuntas são vistas como uma resposta direta às crescentes tensões com a Venezuela, cujo governo, liderado por Nicolás Maduro, está cada vez mais isolado na região. O custo de tal provocação pode ser alto, e as nações envolvidas estão preparadas para garantir que qualquer incursão seja tratada com a máxima seriedade. Força Aérea Colombiana envia seus caças com o apoio do Brasil e dos Estados Unidos para patrulhar o espaço aéreo da Amazônia, na fronteira com a Venezuela, e dá um claro recado ao regime de Nicolás Maduro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua curtida. Em uma demonstração de força e cooperação internacional, a Força Aérea Colombiana, FAC, com apoio da Força Aérea dos Estados Unidos, realizou recentemente uma série de patrulhas estratégicas sobre a região amazônica, incluindo sobrevoos conjuntos com caças e aeronaves de reabastecimento aéreo. A missão não apenas fortalece a segurança aérea na região, mas também envia um recado claro e direto ao governo de Nicolás Maduro da Venezuela. Qualquer tentativa de violar o espaço aéreo do Brasil ou da Colômbia terá graves consequências. O patrulhamento realizado em outubro envolveu 2 caças-bombardeiros IAI Kafir da FAC e o avião-tanque KC-767 Júpiter, que garantiu a continuidade das operações por meio de reabastecimento em voo. Esses exercícios fazem parte do Plano de Campanha Estratégica Conjunta Ayacucho 2023 a 2026, liderado pelo Grupo Aéreo Amazônico, GAAMA, que visa proteger a soberania nacional e fortalecer a capacidade de resposta a ameaças na Amazônia, região frequentemente vulnerável a atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, mineração ilegal e contrabando de fauna. A colaboração entre as forças aéreas colombiana e norte-americana, junto com o apoio do Brasil, eleva o nível de dissuasão contra qualquer ação hostil na região. Este esforço conjunto tem como objetivo assegurar que o bioma amazônico, que abrange territórios dos 3 países, esteja protegido contra invasões e violações de espaço aéreo, especialmente em um contexto de tensões crescentes com o regime venezuelano. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que a Venezuela, sob o governo de Nicolás Maduro, poderia estar planejando atividades hostis ou invasões aéreas nas fronteiras com Brasil e Colômbia. Com uma fronteira compartilhada extensa e complexa, tanto o Brasil quanto a Colômbia se veem em constante estado de alerta contra incursões venezuelanas. Embora a Venezuela tenha negado tais intenções, as operações aéreas coordenadas entre Colômbia, Brasil e a Cihuatanú são uma resposta preventiva a qualquer ameaça potencial. O comandante do Grupo Aéreo Amazônico da Colômbia, Coronel Jair Ocampo, enfatizou a importância dessas manobras. A Amazônia não é apenas vital por sua biodiversidade, mas também por sua importância estratégica para a segurança de nossas fronteiras. Qualquer tentativa de violação será tratada com toda a força de nossas capacidades aéreas, afirmou. O recado para o governo de Maduro é inconfundível. Qualquer violação do espaço aéreo, seja brasileiro ou colombiano, resultará em sérias consequências. Com caças Kafir da FAC, apoiados por aeronaves americanas de última geração, prontos para responder a qualquer provocação, a mensagem é clara. A soberania aérea da região amazônica não será comprometida. Além disso, o governo colombiano está em fase de modernização de sua frota de caças, com a possível substituição dos IAI Kfir por aeronaves mais modernas, como os Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-16 Fighting Falcon,
ou Saab Gripen. Essa atualização visa ampliar ainda mais a capacidade de defesa da Colômbia, especialmente diante de ameaças crescentes nas fronteiras. O ministro da Defesa da Colômbia, Iván Velásquez, recentemente destacou a importância de se manter uma força aérea preparada para qualquer eventualidade. Estamos aguardando uma decisão presidencial sobre a nova geração de caças, mas continuamos comprometidos em manter a nossa superioridade aérea em toda a região, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia, afirmou Velásquez. A presença da Força Aérea dos Estados Unidos na operação destaca a profundidade da aliança entre os países. A parceria entre UARNOS, Colômbia e Brasil visa não apenas patrulhar e proteger a Amazônia, mas também fortalecer a interoperabilidade entre as forças aéreas, garantindo que, em caso de crise, as respostas sejam rápidas e coordenadas. As operações conjuntas são vistas como uma resposta direta às crescentes tensões com a Venezuela, cujo governo, liderado por Nicolás Maduro, está cada vez mais isolado na região. O custo de tal provocação pode ser alto, e as nações envolvidas estão preparadas para garantir que qualquer incursão seja tratada com a máxima seriedade. Ontem, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão acabando com o regime jurídico único no âmbito da administração pública brasileira, em todas as esferas: União, Estados, municípios, Distrito Federal. Mas afinal, o que é esse tal de regime jurídico único? Eu vou deixar o juridiquês de lado para te explicar isso na prática, especialmente você que não tem ainda um conhecimento aprofundado em direito administrativo. Vamos para a prática mesmo. É o seguinte: suponhamos que na semana passada a prefeitura aí da sua cidade tenha publicado um edital de concurso para contratar 50 assistentes administrativos. Ou então, o INSS da vida tenha publicado um edital para contratar 1.000 técnicos do Seguro Social. Ou então a Secretaria de Estado de Saúde, aí do estado que você mora, tenha feito um concurso para contratar vários trabalhadores da área de saúde, nas mais diferentes especialidades. Nesses casos, em regra, quando essas pessoas passassem no concurso público e tomassem posse, elas iriam exercer um cargo público. Assim que elas assinassem o termo de posse e começassem a trabalhar, elas iam passar por um estágio probatório de 3 anos, seriam avaliadas durante aqueles 3 anos, e ao final desses 3 anos, se elas fossem aprovadas no estágio, então elas iriam adquirir a estabilidade, tão sonhada estabilidade. A partir daí, conquistada a estabilidade, regra geral, o servidor ele só poderia perder esse cargo que ele conquistou em 4 hipóteses. Primeira, decisão judicial transitada em julgado. Suponhamos que o servidor ele tenha cometido um crime de homicídio, aí foi condenado, sei lá, 20 anos de reclusão. Vai perder o cargo público dele, perdi o cargo público. Segundo, processo administrativo em que fosse assegurado contraditório e ampla defesa. O servidor recebeu propina para fazer uma coisa errada lá, foi instalado um processo administrativo dentro do órgão que ele trabalha e aí ele foi demitido daquele processo administrativo. Terceira hipótese, insuficiência de desempenho. Aqui é uma coisa mais teórica por enquanto, porque desde lá de trás a gente já vem falando que o servidor público pode perder o cargo por insuficiência de desempenho. Só que a lei que regulamenta essa matéria ainda não foi criada. Então, em tese, hoje, para perder por insuficiência de desempenho é bem complicado. E quarta hipótese, quando o município, estado ou união está gastando mais do que pode com os servidores públicos, aí para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, pode começar a dispensar servidores públicos. A gente fala de exoneração, né? Exonerar servidores públicos. Inclusive, em último caso, aqueles que sejam estáveis. Mas aí é só em último caso mesmo, tanto que é raro isso acontecer. Porém, com o fim do regime jurídico único, essa situação muda. Por quê? Em tese, e vou explicar por que eu falo em tese, a partir de agora, se a prefeitura da sua cidade ela quiser fazer um concurso público para contratar 100 assistentes administrativos, então a prefeitura que vai escolher, ou vai fazer um concurso para preencher os cargos públicos existentes, ou então vai contratar pela CLT. Essa pessoa vai ter carteira assinada. Mesma coisa para os demais órgãos e entidades. Um INSS da vida, eu vou falar INSS aqui, gente, mas isso não é certo não. Estou dando um exemplo que me veio à cabeça aqui, porque o INSS é executivo. Então, órgãos e entidades do Poder Executivo, especialmente aqueles da linha de frente, que exercem funções administrativas, têm chance de entrar nisso aí, tá? Existe chance, mas não vai entrar não, porque já existe uma mobilização dentro do INSS,
termos sindicais, para que as carreiras do INSS sejam consideradas carreiras típicas de Estado. Mas só um exemplo que eu lembrei aqui, porque é uma carreira administrativa que muita gente está fazendo concurso para o INSS, né? Então, só para ficar mais claro aqui, mas não quer dizer que vai acontecer, não. Você está estudando para o INSS, meu Deus do céu, vai acontecer isso. Não, faz só um exemplo aqui. Eu poderia falar o IBAMA, por exemplo, mesma coisa. O IBAMA exerce atividade administrativa. Entendeu o raciocínio? Então, aqui eu vou explicar com mais calma o que vai diferenciar essa situação aí. Segura aí. Então, a prefeitura, a lei de sociedade, esses órgãos e entidades administrativos, né, que exercem funções administrativas, você tem o INSS, o IBAMA, entre outros, um DENIT da vida, e o próprio Estado, como você tem, né? Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde, fazer um concurso. Em tese, agora, eles podem contratar por CLT. Em tese. Eu, particularmente, essa opinião minha, eu acredito que a tendência para o futuro é que os órgãos e entidades da administração pública passem a optar pelo regime seletista, mas é uma opinião minha. Agora, isso vai se estender a todos os órgãos e entidades? Não. Mas aqueles que puderem, digamos assim, na prática fazer, eu acredito que vão fazer. Uai, professor, mas aí é muito mais fácil porque se um município, por exemplo, a prefeitura contrata por CLT, pode demitir a hora que bem entender? Não é bem assim, não. Olha só, se você faz um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, numa Petrobras, nos Correios, você é seletista. BNDES agora tem um concurso recente, né? Petrobras tem muito concurso aí. Gente, todo mundo seletista. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: quantas pessoas você conhece que já trabalharam no Banco do Brasil, Caixa, Correios e que foram demitidas? Eu, particularmente, só conheço uma. Olha que eu trabalho com concurso público há muitos anos, quase 20 anos. Só conheço uma. E nesse caso, porque fez coisa errada lá também, por isso foi demitido. Merecia, digamos assim, né? É porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu também que para demitir alguém que passou no concurso público e ocupa um emprego público, ou seja, é seletista, a decisão tem que ser motivada. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo no setor bancário. Então, olha só. Às vezes, eu chegava para trabalhar e o gerente já ficava no cantinho lá, né? Esperando as pessoas chegarem para saber quem vai demitir. Era mais ou menos assim, a gente era cruel, viu? Por isso que eu fui pro serviço público. Então, se eu chegasse com o cabelo atrapalhado um dia, o gerente falava assim: Fabiano, vem cá. Está demitido. Eu não precisava perguntar por quê. Eu ia falar, porque eu quis. É assim que funciona na iniciativa privada. Na administração pública, não. Se você passa no concurso para trabalhar numa Caixa, Correio, Banco do Brasil, etc., para você ser demitido ou demitida, tem que ter uma motivação, tem que ter uma explicação plausível para isso. Estou demitindo o Fabiano porque nas últimas avaliações de desempenho ele teve pontuações muito ruins, não atingiu as metas de produtividade, qualidade de serviço, ele não merece continuar aqui no serviço público. Qual é a vantagem dessa necessidade de motivação? Porque você pode questionar. Se você foi perseguido durante as avaliações, você pode comprovar essas perseguições e questionar. Se aquele resultado das avaliações não corresponde à realidade, você pode entrar com ação judicial para anular aquela sua demissão, se ela acontecer. Então você tem argumentos para isso. Então não é tão simples quanto parece demitir um seletista. Claro, é mais simples demitir um seletista do que um estatutário, isso é fato. E aqui eu selecionei algumas das principais dúvidas que eu recebi recentemente sobre esse assunto. Primeiro, professor, essa decisão é válida para todas as carreiras da administração pública brasileira? A resposta é não. Existem algumas carreiras dentro da administração pública que são consideradas carreiras típicas de Estado. Carreiras típicas de Estado são aquelas importantíssimas que o Estado precisa manter, seus servidores têm que ser protegidos para que o Estado alcance os seus fins. Por exemplo, carreiras de segurança pública. Já pensou a Polícia Militar contratar por CLT? Complicado, né? Então, carreiras de segurança pública, as carreiras diplomáticas, a princípio, as carreiras fiscais. Então, essas são carreiras típicas de Estado. Para essas carreiras, não entra essa regra aí de poder contratar por CLT. O detalhe aqui é o seguinte: se você me perguntar, professor, vai lá, comece a mencionar aí quais são as carreiras típicas de Estado. Eu vou passar vergonha, porque eu não vou saber dizer isso detalhadamente, não. Lembra no governo anterior, quando teve aquela discussão sobre a reforma administrativa, acabar de uma vez por todas com a estabilidade, aquela história toda? Lá começou a haver esse debate de forma mais intensiva sobre quais carreiras realmente integram as atividades típicas do Estado e outras que não integram. Quais que não integram? Só que como a reforma administrativa acabou ficando engavetada provisoriamente, pelo menos até então, esse debate ele não continuou. Então hoje a gente não tem uma lista que eu posso dizer, ó, essas aqui são as carreiras típicas de Estado. Quer dizer, até tem, mas são poucas ainda. Por outro lado, existem muitas carreiras que estão se movimentando nos bastidores para serem enxergadas
como carreiras típicas de Estado. E aí começa o debate. Por exemplo, o próprio INSS, você tem no início do vídeo, né? É uma carreira em que os servidores estão, óbvio, se movimentando, especialmente por meio do sindicato, para que ela seja vista como uma carreira típica de Estado. E é óbvio, se eu fosse servidor do INSS, é lógico que eu iria por esse caminho também. Claro, porque aí a carreira fica protegida. Carreiras do Poder Judiciário. TRTs, TRS, TRFs, TJs. É a mesma discussão. Não existe uma lei dizendo as carreiras do judiciário são típicas do Estado. Não existe isso. Claro, quando a gente olha de longe, a gente fala assim, pô, judiciário, né, tem que ser típico de Estado, os caras têm que ser concursado, a pressão é grande. Mas não existe uma lei falando típica de Estado, é intocável nesse sentido. Não existe. Mas eu, particularmente, acho muito difícil essa decisão chegar, por exemplo, no Poder Judiciário. Eu acho difícil. Gente, no judiciário existe um lobby muito grande, né? O próprio sindicato fica em cima, os servidores estão atuando diretamente com os juízes, promotores. Então, assim, as coisas para chegarem lá, nesse nível, demoram um pouquinho. Vocês estão vendo a bagunça que está agora aí, porque mudou de nível médio para nível superior o cargo de técnico, né? Então, assim, é muito complexo o negócio. Pode chegar um dia? Pode, mas eu acho que até chegar essa possibilidade de contratação pela CLT, os cargos de técnico e analista judiciário, nossa, aí já passou por trocentas carreiras antes, até chegar no judiciário. Pode chegar. Eu não posso dizer que não, nunca vai chegar. Não vou dizer isso porque nós estamos no Brasil, né? Então, possível é, mas não é provável. Segundo ponto. Ô professor, eu passei nesse concurso aí do CNU, eu passei no concurso recente do TJX, do Ministério Público Y, de TRT, vou passar no TRE, vou passar no TRF. Como é que fica a situação? A princípio, não vai mudar nada. A princípio não vai mudar nada. Porque quando você fez o concurso, o edital estabelecia lá que seria estatutário, 8.112 se fosse na esfera federal. Então, a princípio, não vai mudar nada não. A princípio, continua do jeito que está. Ô professor, mas quando é que isso vai mudar na prática mesmo? Quando é que uma decisão dessa começa a produzir efeitos? Não é tão simples assim. Por quê? Porque agora já foi dado o cartão verde para a administração pública já começar a pensar nisso. Mas, vou te dar um exemplo. Vamos supor que queiram introduzir isso no Poder Judiciário, lá nas carreiras do Poder Judiciário da União. Só um exemplo, tá? O que vai acontecer? Primeiro, eles têm que mudar a lei que trata da carreira no Poder Judiciário da União. Porque você imagina a gente ter um analista judiciário, um técnico judiciário, um é estatutário, o outro é seletista. Cara, olha a bagunça. Um tem FGTS, outro tem todos os direitos trabalhistas, o outro não tem, mas tem estabilidade. Cara, isso vai virar uma bagunça danada. Então, isso tem que estar regulamentado primeiro na lei que trata da carreira. E para mudar de nível médio para nível superior já é uma dificuldade. Imagine reestruturar uma carreira desse nível. Gente, ainda vai demorar um tempinho. Não estou nem dizendo que vai acontecer não, tá? É só um exemplo. Mas se acontecer, ainda vai demorar um tempinho. Outro exemplo, um concurso do INSS da vida, do IBAMA, para que nós tenhamos lá seletista estatutário, a lei que organiza a carreira vai ter que ser reestruturada também, é a mesma bagunça. Mesmo exemplo dentro do judiciário, é para o INSS, para o IBAMA, né? Tem que reestruturar a carreira. Entendeu o raciocínio? Então não é algo tão simples, vai demandar tempo. E assim, se fosse uma coisa muito rápida, nossa, agora todo mundo vai se empenhar nisso para mudar, para ser judiciário, ser seletista, os outros serem seletistas. Gente, não tô falando que isso vai acontecer não, viu? Daqui a pouco vai jogar pedrada aqui, né? Os haters começam, né? Para isso acontecer, vai demorar, sei lá, 4, 5 anos, para começarem a realmente, né, botar isso em prática, se for acontecer nessas carreiras que você tem aqui, tá? Então é uma coisa assim, que jogam, né, uma sementinha, mas isso é para mais para frente. É o mesmo caso de a possibilidade de perder o cargo por insuficiente desempenho. Tem quantos anos que estão discutindo lá, vamos criar a lei que pode fazer o servidor público perder o cargo por insuficiente desempenho? Gente, tem trocentos anos, sei lá, quase 20 anos que esse negócio está lá em debate. E não criam. Toda vez que fala, agora a lei vai ser publicada. Aí vem aquela polêmica, aquela confusão. Ah, vou arquivar esse negócio, deixa quieto, é muita bagunça. É assim. Mas um dia a coisa vai acontecer. Essa lei que faz o servidor público que estava perder cargo vai ser aprovada. Um dia vai acontecer. Pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, não sei. Mas vão sendo plantadas sementinhas para um futuro acontecer. O Brasil é assim. As coisas acontecem muito de médio e longo prazo. Aí vai minha opinião pessoal. Eu, Fabiano, acredito que isso deve acontecer gradualmente da seguinte forma. Primeiro as prefeituras vão começar a implementar isso porque é mais fácil. Depois os estados, até chegar na União. Em âmbito municipal, eu acredito que isso é bem complicado, tá? Eu vou te dizer, não é coisa simples, não. No âmbito municipal, as coisas são muito caseiras, né? É prefeito muito próximo de servidor, vereador enchendo o saco, aquela coisa toda, pressionando. Cara, município vai ser complicado.
né? Vai ser complicado. Mas eu acredito que alguns municípios do Brasil vão implementar isso mais rápido. Quando eu falo mais rápido, aí talvez, né? Prazo de 1 ano ali já começa a implementar em alguns municípios, algum testezinho aqui, outro ali. O município tal implementou, vamos ver como é que vai ser lá, vamos acompanhar. Então eu acho que vai ser mais ou menos essa pegada. Municípios, né? Barra prefeituras, depois ir para os estados, depois até chegar na União. Eu acho que a coisa ainda vai demorar um pouquinho, se acontecer, né? Porque também teve a decisão e pode não acontecer nada. Não, deixa que tá mesmo, já tá bom, continua fazendo estatutário. Brasil é complicado. Mas a sementinha foi plantada. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar. Meu conselho especial para você. 2025 vai ter uma chuva de concursos. 2026 tem eleição presidencial, então em véspera costuma ter muito concurso. Cara, aproveita, já garante a sua aprovação em 2025/2026, porque essas mudanças para ser implementadas vai demorar um pouquinho ainda. Então você já passa, já ocupa o seu cargo público, já fica tranquilo, fica tranquila. Pelo menos, né, você já fica mais confortável, porque da mesma forma que pode acontecer essa mudança, também pode não acontecer, esse negócio ficar aí parado, esquecido, como outras modificações também ficarem esquecidas. Mas a gente não pode confiar nisso. Quem é servidor público não muda nada, continua do jeito que está. Ah, porque eu sou do Tribunal X, estou achando que agora vou passar a ser seletista. Não muda nada, continua tudo a mesma coisa para você. E claro, concurso público não vai acabar. Ainda que um órgão ou entidade precise contratar pela CLT, vai ter que fazer concurso público. Concurso público não vai acabar. Essas balelas que acontecem aí, gente, concurso não vai acabar. Vai ficar algo parecido, talvez, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com os Correios. Está tendo um concurso grande dos Correios agora. Concurso continua tendo. Só tem esses detalhes que eu expliquei para vocês aqui durante o vídeo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.